cenário de tensão e de muita aflição que o Oriente Médio vai vivendo nesses últimos dias. Agora são 7h34, a gente fala ao vivo agora com o professor de Relações Internacionais de Sociologia e Política da Escola de Humanidades da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor Bernardo Val, que conversa conosco ao vivo no CNN Manhã. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Estevão, bom dia. É um prazer estar aqui no CNN Manhã. Prazer é todo nosso. Professor, nós acabamos de ouvir o relato de uma mãe que tem 2 filhos que foram convocados para o serviço militar lá em Israel, e isso tem ocorrido também com reservistas. O que nós podemos falar sobre essa estratégia de guerra que Israel vem tendo de convocar todas as pessoas que estão aptas e podem auxiliar nesta guerra? Pois é, Estevão. Após o ataque do Hamas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele afirmou que Israel estava em guerra. Caças israelenses lançaram ataques contra alvos na faixa de Gaza e os reservistas foram convocados. Posteriormente, o Gabinete de Segurança de Israel, ele declarou oficialmente estado de guerra. E depois o ministro da Defesa israelense anunciou o cerco total de Gaza, que, de acordo com ele, ficará sem eletricidade, comida, água e combustível. Ou seja, particularmente tratando-se dessa questão dos reservistas, Israel está se mobilizando para uma ampla guerra, onde, de acordo com o anunciado, de acordo com os objetivos que foram mencionados, a ideia é tentar destruir totalmente o Hamas, embora essa possibilidade ela seja bastante difícil. Professor, a gente tem declarações até de militares que essa vai ser uma longa batalha. Inclusive, essa frase foi dita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A gente sabe que esses conflitos, às vezes, eles são mais rápidos, mas nós temos um exemplo no conflito da Ucrânia e da Rússia, que já passamos aí de 1 ano e meio de guerra também entre esses 2 países. Como que o senhor analisa no momento essas declarações? Uma longa guerra. Isso é algo que vem sendo postergado? É algo que já era aguardado? Ou é uma surpresa para o mundo ocidental? Não é necessariamente uma surpresa, porque desde que houve a fundação do Estado de Israel em 1948, aconteceu uma série de conflitos envolvendo esse Estado, também os palestinos e os demais países árabes. Ou seja, o conflito ele não é nenhuma novidade, ele já acontece historicamente há muito tempo. E uma outra questão interessante é a seguinte: quando da parte de Israel declarou-se que essa será uma longa guerra, guardadas obviamente as devidas proporções, isso me lembrou um pouco os Estados Unidos depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando o então governo de Bush Filho lançou a chamada Guerra Global ao Terror, que também podia ser denominada de guerra longa. Então eu achei interessante, essa expressão de que a atual guerra será longa, conforme disseram os israelenses. Isso nos permite lembrar também a guerra longa que os Estados Unidos lançaram contra a Al-Qaeda e outras organizações terroristas após os atentados de 11 de setembro de 2001. É até interessante destacar que o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, ele disse que esse ataque do Hamas foi uma espécie de 11 de setembro israelense. Então, sempre guardando aí as particularidades históricas, eu acho interessante traçar esse paralelo. No caso dos Estados Unidos, essa guerra ao terror foi lançada ainda em 2001, já deixou-se de usar essa expressão, mas ela não necessariamente acabou com o terror. E não necessariamente a guerra longa que Israel pretende lançar, ela também vai ser bem sucedida em acabar com isso, porque trata-se de uma tática. É basicamente uma tática de guerra para lançar o medo, o terror, atacando civis ou não combatentes.
E agora nós temos uma resposta ampla de Israel e o próprio Hamas afirmou que essa resposta mais enfática de Netanyahu, por exemplo, vai gerar ruídos com a sociedade ocidental pela tamanha força que deve ser empregada e que isso era realmente algo planejado pelo Hamas, essa repercussão negativa da resposta aos ataques iniciais. Então vemos também, professor, que existe a guerra no campo bélico mesmo, mas também de estratégias políticas e estratégias de repercussão nacional. Pois é, o Hamas, inclusive, ameaçou executar reféns israelenses em retaliação a cada ataque de Israel que atingir alvos civis na faixa de Gaza sem aviso prévio. Essa é uma guerra que ela acontece em múltiplas frentes, ela tem a sua dimensão militar, mas ela também acontece no campo das narrativas. E é interessante que, se a gente estuda, né, o fenômeno do terrorismo, uma das questões que se coloca é justamente a organização terrorista, ela busca uma resposta desproporcional do alvo atacado. Isso pode ser visto, como eu falei anteriormente, após os ataques da Al-Qaeda no 11 de setembro de 2001, uma resposta desproporcional dos Estados Unidos, que alguns acreditam, né, que tenha contribuído para o declínio relativo de poder desse país, embora ele continue sendo a maior potência mundial. Trazendo para os tempos atuais, também pode-se entender nesse sentido que a ação do Hamas, ela também espera uma reação desproporcional de Israel, que eventualmente possa prejudicar esse país, né, ter esse efeito prejudicial, em vez apenas de contra-atacar e tentar aniquilar a organização terrorista, né, esse grupo que é o Hamas. Professor, nós temos, né, a guerra está concentrada principalmente no disparo de mísseis, né? Esse bombardeio em diversos locais, seja em Israel, ataque de drones também. Quando a guerra vai para o homem a homem, soldado contra soldado ou soldado contra militante terrorista, quais são as dificuldades que vão ser encontradas nesse confronto? Porque nós vamos ter, por exemplo, um exército que é treinado de forma de exército, e nós temos os terroristas do Hamas que são treinados de outra forma. Eles têm táticas de guerrilha, têm outras táticas. Como que vai ser esse confronto homem a homem? Pois é, Estevão. Em princípio, Israel ele vai tentar evitar esse embate direto, buscando outros meios para tentar subjugar o Hamas. Então, após os ataques desse grupo, Israel já lançou contra-ataques a partir de caças e também está fazendo cerco em Gaza para tentar sufocar a economia dessa região. Uma questão que se coloca é a possibilidade de uma incursão terrestre israelense na faixa de Gaza. Aí a possibilidade desse combate homem a homem, ela aumenta. Porém, o Hamas está preparado e essa seria uma luta difícil. Mesmo uma incursão limitada, ela pode custar caro. E se isso acontecer, o Hezbollah ele pode atacar Israel, abrindo eventualmente uma segunda frente de guerra. As forças de defesa de Israel, elas não necessariamente têm capacidade nem poder de permanência para assumir o controle de Gaza. E para Israel, o maior perigo é que o conflito se espalhe, sobrecarregando ainda mais as forças de defesa e o domo de ferro, que é o escudo antimísseis. Porém, Estevão, esse combate homem a homem, de certa forma, ele já aconteceu quando do assalto do Hamas ao território israelense no sul. Essa foi uma ação militar sem precedentes, onde uma organização terrorista, ela operou como se fosse um exército leve, como se fossem comandos, como se fossem forças de operações especiais, usando táticas nunca antes vistas, como, por exemplo, o emprego de paraglider, que é aquele paraquedas motorizado, para passar por cima
né, do muro que foi construído entre Israel e a faixa de Gaza e ocupar posições iniciais para que depois outros operativos do Hamas pudessem fazer a incursão terrestre. Obviamente, também sabemos, né, que houve tentativas de incursão pelo mar, que foram, na sua maioria, neutralizadas pelas forças de defesa de Israel, e também houve ataques cibernéticos. Então, foi um ataque em quase todos os ambientes operacionais: terra, mar, ar, ciberespaço. Só não aconteceu pelo espaço cósmico, que seria um outro ambiente operacional. E não apenas pela falha de inteligência que houve por parte de Israel, mas também a magnitude desse ataque surpreendeu as forças de defesa de Israel, que num primeiro momento elas ficaram sem reação. E elas demoraram mais do que deveriam para reagir, para defender o território israelense no sul. Professor, a gente sempre teve, digamos assim, a informação, seja de senso comum ou não, que Israel sempre foi um país extraordinário no âmbito tecnológico, que exporta tecnologia militar. Até lembro que militares vieram aqui ao Brasil em algumas operações de resgate, por exemplo, né? Alguns anos atrás, bombeiros auxiliaram também quando tivemos desastres naturais, porque teriam aparatos tecnológicos e tudo mais. Esse discurso que nós temos e temos, né, no imaginário social, ele é desproporcional ao que a gente vê na prática ou não? Porque vemos que Israel foi realmente, nesses primeiros dias de confronto, foi realmente bastante atribulada, né, com as ações. Pois é, Estevão. De fato, Israel é uma potência regional. É uma potência militar, é uma potência de inteligência, é uma potência tecnológica, entre outros atributos. Porém, falhas podem acontecer em qualquer país. Lembremos os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos são o país com a maior comunidade de inteligência, e naquele momento eles falharam. E isso também dessa vez aconteceu com Israel, apesar de toda a sua capacidade nessa área. Tanto uma falha de inteligência, quanto também um lapso na resposta militar imediata israelense na defesa do seu território. O aparato de segurança de Israel foi pego despreparado e Israel ficou desorientado na chamada névoa da guerra. O impacto disso é muito relevante. Foi um erro comparável à guerra do Yom Kippur em 1973. E aqui vale lembrar o conceito do estrategista Clausewitz, centro de gravidade, que é o centro de todo o poder em movimento. No caso de Israel, o centro de gravidade das suas capacidades de guerra são os seus recursos de inteligência. Israel não tem profundidade estratégica, então é necessária uma inteligência ativa para antecipar quaisquer ameaças que não possam ser absorvidas pela falta de profundidade estratégica. E o ataque do Hamas significou um choque no centro de gravidade de Israel. Israel, apesar de todos os seus atributos, falhou, mas isso é algo que pode acontecer. Aconteceu com os Estados Unidos, já aconteceu com outros países como a França, se a gente lembrar daqueles ataques do Estado Islâmico em 2015, até a própria guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que você mencionou, os analistas acreditavam que seria um passeio da Rússia, que ela conseguiria resolver aquilo rapidamente. Pelo contrário, é algo que tem se estendido mais do que foi esperado inicialmente e também questiona-se a inteligência da Rússia no sentido de prever determinados acontecimentos, né, que pudessem ser obstáculos ao avanço dos interesses de Moscou. Professor, para a gente fechar, o que o senhor acha que deve acontecer nos próximos dias? O que essa escalada da guerra pode significar? Olha, pelo que a gente tem observado, né, Israel, o governo de Israel, ele precisa dar uma resposta, né, à população israelense. Cabe destacar aqui o seguinte: o Hamas explorou diversas fragilidades que estavam presentes em Israel,
como uma crise política e institucional e uma crise de identidade, né, com a sociedade israelense se tornando fraturada e polarizada em grande escala. Então, eu acredito que com esse ataque, né, possa se formar novamente uma espécie de unidade em Israel para combater esse inimigo externo. Obviamente, a gente ainda vai ver um pouco mais de escalada do ponto de vista militar, tanto de Israel quanto do Hamas, mas se a gente levar em consideração conflitos anteriores entre Israel e o Hamas, a tendência, né, é que depois dessa escalada buscou-se normalizar a situação. No caso, por exemplo, do último conflito, que foi em 2021, ele resultou num cessar-fogo que foi mediado pelo Egito. Então, eu acredito que um cenário possível é que haja uma escalada e depois seguida, né, de um entendimento. Esse é um caminho possível. Um outro caminho, que talvez tenha uma probabilidade melhor, é uma escalada maior. Uma incursão israelense em Gaza em maior profundidade, certo? Considerando, né, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou de uma guerra longa. Então, acredito que esses são dois cenários que eles podem se desenrolar nos próximos dias e semanas. E o Hezbollah? O Hezbollah, já houve, inclusive, né, o Hezbollah, o grupo que controla o sul do Líbano, já houve uma troca de tiros nesse conflito atual com Israel, o que Hezbollah falou que eram tiros de advertência. Se Hezbollah estivesse, talvez, de fato, envolvido nessa ofensiva do Hamas, talvez ele tivesse atacado junto com foguetes para saturar o espaço aéreo de Israel e assim sobrecarregar o país, né? Então, talvez ele não estivesse diretamente envolvido nessa ofensiva, porém, em conflitos anteriores, quando Israel entrou em Gaza, o Hezbollah atacou Israel. Então, essa possibilidade, ela existe. E daí, né, como eu havia dito anteriormente, pode-se criar uma segunda frente da guerra e a escalada ser grande e o conflito ele ficar mais amplo. Tá certo. Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Sociologia e Política da Escola de Humanidades da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação de hoje e por ter nos esclarecido os diversos pontos, né, dessa escalada da guerra e também das estratégias militares utilizadas por ambos os lados. Muito obrigado, Estevão. Foi uma satisfação. Um bom dia para o senhor.